Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu sou Gesiel Júnior, falo dos estúdios da Boa Vontade TV na cidade de São Paulo. Não é por termos laços consanguíneos ou não, morar sob o mesmo teto, dividir alegrias e aflições que está tudo certo na família. A reunião de pessoas constituindo uma família nas suas diferentes formatações é um campo de desafios, lutas diárias, que exigem muito amor para que as experiências sejam coroadas de êxito coletivo. Como conviver com as diferenças dentro do lar? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Recebemos hoje em nosso estúdio o irmão Emerson Damásio, ministro pregador da religião divina. Irmão Damásio, Deus está presente. Viva Jesus, nossos corações para sempre. Bom dia com Jesus e bom Gesiel. A religião do terceiro milênio, irmão Damásio, sempre atenta àquilo que é tema no convívio das famílias. E a diferença, e essa diferença está localizada em situações distintas dessa convivência, como a escolha pela religião, a mudança geracional, as expectativas também sobre a vida, essas diferenças são naturais. Nós começamos aqui com a questão que é encaminhada pela Sandra Correia, que está em Rio Branco, no Acre. Sandra, muito obrigado pela sintonia e por sua questão encaminhada à religião do terceiro milênio. A Sandra quer saber qual a explicação espiritual para a existência de ódio entre componentes da mesma família, sendo que os progenitores são pessoas pacíficas e sempre deram exemplos de amor e boa convivência. Muito obrigado, irmã Sandra e todos que nos acompanham pelo Acre. A razão espiritual, porque todos nós temos o livre-arbítrio inviolável. Cada um de nós tem a capacidade de fazer as suas escolhas. Por exemplo, olhando todo o planeta Terra, nós somos filhos do mesmo Pai que é Deus. E não há um ser neste planeta que tenha os mesmos comportamentos, que nutra dentro de seu coração os mesmos sentimentos. Cada um de nós pode escolher que sentimento vai alimentar. Muitas vezes nós próprios alimentamos uma diferença, alimentamos um sentimento não tão bom para com aquelas pessoas que estão próximas de nós. É uma escolha nossa, por mais que a gente receba as mesmas lições dentro de uma sala de aula. Claro que, tirando aquelas questões de dificuldades, inclusive patológicas de aprendizado, tem alunos que se esforçam mais, se esmeram mais, tem alunos que se esmeram menos. Nós temos a capacidade de escolher. Jesus, no seu Santo Evangelho, irmã Sandra, na narrativa de Mateus, capítulo 10, versículo 36, ele vai dizer que os inimigos do homem, do ser humano, estão dentro de sua própria casa. A casa que é o nosso interior. Nós guardamos muitas vezes o ódio, ressentimento, raiva, má inveja, às vezes sentimentos nocivos dentro de nós. A decisão é nossa, guardar esses sentimentos ou não, mantê-los ou expulsá-los de dentro de nós, ressignificando o nosso olhar para com as outras pessoas. Jesus, em sua infinita misericórdia, ele também permite que dentro dos lares reencarnem. A lei universal da reencarnação é uma realidade, espíritos que têm compromissos de se entenderem. Muitas vezes podem ter sido inimigos até de outras vidas. Eu registro aqui, por exemplo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 25, o mestre diz assim: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. O ódio, ele é um sentimento movido muitas vezes por ressentimentos, por brigas, por desentendimentos. Podem ser desta vida e às vezes tem aquela pessoa que a gente se entende tão bem, parece que a gente já se conhece há muito tempo. Muitas vezes sim, de outras vidas. E tem aquela pessoa que a gente ainda não aprendeu a conhecer, não aprendeu a respeitar, parece que só a presença nos irrita. É preciso ressignificar o nosso olhar, o nosso entendimento. Por que Deus permitiu que estivéssemos juntos? Para reconciliarmos-nos. Nas Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, no volume 3º, o escritor Paiva Neto, ele diz assim, na página 367, família, um dos principais alvos do anticristo nos tempos de transição apocalíptica que vivemos, é o ninho sagrado que acolhe o espírito reencarnante. É esse o ninho sagrado que o irmão Paiva nos ensina. E diz assim, que prepara os caminhos de sua jornada terrena. Quer dizer,
O espírito, ele tem dentro do lar uma oportunidade de se reunir como um ninho sagrado, porque nós somos seres sagrados, para que aprendamos a conviver e a nos respeitar mutuamente dentro das nossas diferenças. Razão pela qual o ódio existe, porque nós ainda o alimentamos. Como expurgar o ódio? Entendendo que cada componente da nossa família e da família humanidade é um ser sagrado, com suas individualidades, particularidades que precisamos compreender e respeitar mutuamente. E uma solução você mesma, Sandra, coloca na sua questão, a religião divina, que é a de olhar e respeitar a nossa história, olhar para aqueles que vieram antes de nós e que têm melhores exemplos para nos oferecerem. Muito obrigado mais uma vez por sua questão. A próxima pergunta, irmão Damásio, é de uma pessoa que prefere não se identificar. Aqui nós respeitamos esse direito e ela quer saber como podemos evitar os desentendimentos que os problemas financeiros trazem para as famílias. Olha, primeiro, o desentendimento, ele ocorre quando falta o amor. No livro do escritor Paiva Neto, Tesouros da Alma, tem uma página que me toca muito o coração, é o prefácio do próprio autor. Ele diz assim na página 21, e o que mais é o amor? O amor é o grande campeão das mais difíceis batalhas. Supera todos os sofrimentos, é Deus. E ele vai trazendo várias lições. Logo intensifica sua atitude confortadora quando o desassistido ou ser amado precisa de socorro. O amor não pede para si mesmo. O amor oferece auxílio que o desamparado suplica. Quer dizer, ele não vai ficar julgando, recriminando, criticando o tempo inteiro. A crítica construtiva, sim. Mas o amor, ele vai oferecer o auxílio, diz o irmão Paiva. O amor com discrição. Quer dizer, aquele amor que não quer aparecer, eu faço com a mão direita e logo estou divulgando com a esquerda. O amor com discrição atende até ao pedido não abertamente expresso. Ele continua nessa página extraordinária, trazendo inúmeras lições. E Jesus, no Santo Evangelho, ele também nos ensina como resolver. Primeiro passo para o desentendimento não existir, sim, é termos o amor. Agora, como não ter os problemas financeiros ou vencer os problemas financeiros? No Santo Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 14, versículo 28, a gente aprende a seguinte lição que a gente vai compartilhar com você que está na audiência. Abrindo aqui a nossa Bíblia Sagrada, você que nos acompanha também pelo rádio, pode abrir a sua Bíblia Sagrada. No capítulo 14, versículo 28, o Divino Mestre diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, aí você poderia dizer, o meu barraco, a minha casa, comprar meu apartamento, programar aquela viagem, fazer aquele curso, ir no restaurante, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir. Aqui a gente tira várias lições. Vou pegar pelo final. Não se assenta primeiro. Sentar também significa dialogar em casa. Porque às vezes um quer economizar e o outro quer gastar. Aí tem, às vezes, aquela pessoa que gasta com pequenas coisas e alguém reclama em casa. E o outro não gasta com as pequenas coisas, mas vai lá e compra um aparelho de som novo, um celular novo e não planejou. Não, mas eu parcelei em 24 vezes. Mas a fatura vai vir do cartão de crédito. Se assentar é fazer conta. Mesmo no cartão de crédito, a fatura vem. Cabe. E às vezes a gente faz tantas parcelas e depois a soma dessas parcelas não cabe no orçamento. E Jesus disse assim: quem, pretendendo construir, comprar um celular, comprar uma calça nova, programar uma viagem, não se assenta primeiro para saber se tem dinheiro para pagar. Então é primeiro planejar. Essa é a lição. Planejar e, ao mesmo tempo, sentar em família, programar em família para que a gente se entenda e, ao mesmo tempo, consiga ter aquilo que a gente precisa na hora certa, quando a gente tem as condições financeiras para isso. Mais uma pergunta que chega, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Agora, irmão Damásio, sobre a vinda de novos integrantes. A questão é essa, né? A chegada de novas pessoas na família, como genros, noras, às vezes não acontece de forma amistosa, criando muito ciúme e desconfiança. E a questão é essa, como podemos ampliar o entendimento espiritual para viver bem essa nova realidade?
o amor, que nós dizíamos ainda há pouco, inspirados em Jesus, a religião divina abre todos os programas e todas as celebrações com o tratado do espiritualmente revolucionário Novo Mandamento de Jesus. O irmão Paiva Neto, criador desse espaço de luz, ele diz que no fundo formamos a imensa família de Deus. E a gente vive, às vezes, em cômodos separados e com perspectivas diferentes. Quem tem uma casa, às vezes, um pouco maior, às vezes alguém pinta um quarto de uma cor, o outro componente pinta de uma outra cor. No ambiente de trabalho, às vezes, a pessoa tem decorações na mesa de um jeito, outros de outro. Alguns usam roupas de um jeito, outros de outro. Somos seres diferentes. Mas quando a gente ama, a gente procura compreender de onde cada um parte e não se considera melhor do que a outra pessoa. Quando os componentes chegam, eles têm histórias distintas, eles têm experiências distintas, hábitos específicos que nós podemos inclusive aprender. Não nos fecharmos. O irmão Paiva, ele tem uma frase que ele diz assim: nós não podemos nos fechar como uma bolha, como uma ostra e a gente achar que o nosso mundo é o melhor. Não! A gente aprender. Jesus no Santo Evangelho, segundo João, capítulo 10, versículos 16 e 17, ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, quer dizer, desse rebanho, que não compunham a nossa família. Mas ele diz assim: e a mim convém conduzi-las. O Cristo está aberto para outros integrantes chegarem. Nós também devemos estar abertos, conhecer a história, o valor, as experiências, e aí a gente vai aprender, a gente vai ver quanta coisa que às vezes a gente não sabia e poderá saber, que a gente não tinha experiência, hábitos culinários, por exemplo. Vou aqui, não é um espaço de testemunho pessoal, mas eu tenho, por exemplo, noras. Sim. E elas têm hábitos diferentes, a gente aprende tanta coisa. Olha, a gente gosta de fazer tal sobremesa. Sobremesas, por exemplo, eu aprendi a comer uma sobremesa que eu não conhecia até os 4 anos, que é o tal do banoffee. Olha só. E meu filho conhecia, eu não conhecia. A gente aprende uns com os outros. A gente aprende a ter hábitos diferentes. É muito bom essa experiência. Por isso que Jesus é o Cristo ecumênico universal, que faz com que a gente abracemos a todos com amor. E ele diz ainda, concluindo essa resposta, a estimada irmã que não colocou aqui a cidade: e eles ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho para um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas e posso tornar a tomá-la. Dar a vida, isso também simboliza, irmão Gesiel e todos na audiência, a gente doar tempo para compreender, a gente doar a paciência. Às vezes aquele hábito que é tão diferente do nosso pode gerar uma estranheza no primeiro momento, mas por que tem aquele hábito? Ou por que eu tenho o meu hábito? Então Jesus, ele diz assim: ouvir a voz também da outra pessoa, ouvir as experiências dos outros. Então eis a chave para que a gente possa ter essa nova realidade e aprender a conviver pacificamente e aprendemos uns com os outros. Entender que das conexões espirituais que nós planejamos antes da vida na Terra, essa é das mais importantes, o relacionamento que será estabelecido. Então, não acontece por acaso e os demais componentes daquela família também têm conexões, têm vínculos com essa pessoa que chega. Irmão Damásio, agradecemos à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo pelas orientações. A gente que agradece e ratificamos o convite para quem está na audiência, esteja sempre conosco nas igrejas ecumênicas da religião divina. Aos sábados sempre às 16 horas, aos domingos às 10 da manhã. Mas o endereço você obtém acessando religiãodedeus.org/endereços. Venha buscar respostas, venha se fortalecer espiritualmente, venha fortalecer os vínculos familiares com os seus entes queridos, com aqueles que você não se entende. Aprenda muito mais estando presencialmente. A experiência é única. Receba a cerimônia de imposição de mãos, os fluidos cósmicos revitalizantes que Jesus transmite a cada uma e cada um de nós. Encerrando nossa conexão nacional, vamos bradar nossa saudação legionária. Deus está presente. E viva Jesus em nossos corações para sempre.